Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. O Parlamento Mundial para a Segurança e Paz lembrou a importância de se combater a violência no mundo. Foi durante um evento aqui na Assembleia Legislativa. O Parlamento Mundial, que foi criado durante a Eco 92 no Rio de Janeiro, atua em áreas periféricas da Grande São Paulo. O ano era 2012 e o mundo assistia às denúncias do uso de armas químicas pelo governo iraquiano na luta pela conquista territorial no norte do país. Os gases tóxicos atingiram dezenas de crianças no Iraque. Muitas não resistiram, mas as que sobreviveram tiveram o apoio do Parlamento Mundial para a Segurança e Paz. A entidade atua no combate à violência no mundo e trabalhou em conjunto com a ONU no suporte às crianças refugiadas. Em 2012 eu fui convidado para abrir a Conferência de Paz. Foi o único representante escolhido no mundo inteiro para abrir essa conferência devido ao trabalho nosso que nós fazemos junto a mais de 180 países, né? E a minha tese foi realmente ali solicitar a prisão junto ao Tribunal Penal Internacional do presidente Bashar Assad por genocídio infantil com testes de arma química. O parlamento foi criado durante a Eco 92 no Rio de Janeiro e hoje atua em todo o país. Aqui em São Paulo, o trabalho é voltado principalmente para atender a população que vive em áreas periféricas da região metropolitana. Verusca é embaixadora da paz do parlamento e é quem coordena os trabalhos do órgão no estado. A parte da educação também, a conscientização, né, dos nossos jovens e adolescentes é fundamental, né? Nós precisamos resgatar muitas coisas, os valores, o respeito à vida, a valorização dele como ser humano, a dignidade humana acima de tudo. O combate à violência e à desigualdade social foi lembrado durante o evento do parlamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, um dos homenageados, disse que o olhar da entidade para a região periférica ajuda a construir uma sociedade mais justa. As pessoas são mais suscetíveis, são mais fáceis de ser até cooptado pelo tráfico. Então tudo isso é uma preocupação da juventude hoje para a gente poder trazer ao nosso lado, para a gente poder dar uma educação melhor, dar uma assistência melhor, que o que falta na periferia é justamente isso. A periferia normalmente é esquecida, mas a embaixadora, por exemplo, ela se preocupa com isso e tem feito esse trabalho maravilhoso para que se recupere essas crianças. Nós vamos falar agora sobre violência contra as brasileiras. O Legislativo Paulista lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, que tem como objetivo debater questões de saúde, educação e, principalmente, o combate à violência doméstica. Criada por iniciativa da deputada Beth Saão, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher pretende debater questões de saúde, educação e o combate à violência contra a mulher. Na abertura, a deputada ressaltou um dado recente que mostra que a região que mais registrou casos de feminicídio foi o Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Nesse estudo, nesse levantamento que eles fizeram, eles conseguiram demonstrar que exatamente à noite, nos finais de semana, feriados, e aparece um outro dado que eu não contava, que as quartas-feiras, dia de jogo, aumenta de uma forma muito significativa a agressão sobre as mulheres. O que significa isso? Primeiro, a presença do homem em casa, sábado, finais de semana e feriados. Segundo, o consumo maior de bebidas alcoólicas e outras drogas. Então, terceiro, o time perdeu, então vamos descontar na mulher, que é o lado mais frágil dessa relação. Ana Estela Haddad, ex-primeira-dama do município de São Paulo, ressaltou a importância da discussão que a Frente Parlamentar vai promover. Uma frente parlamentar como essa e os projetos de lei que estão sendo defendidos e levados à frente são muito importantes, porque representam a nós mulheres, nós somos mais de 50% da população, né? E quando a gente não está numa situação de igualdade, perde a sociedade como um todo. Denise Mota Dal, ex-secretária da extinta Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, destacou o índice de desemprego entre as mulheres. Hoje, uma pesquisa feita na cidade de São Paulo mostrou que 44% da população desempregada é feminina na nossa cidade. Então, é fundamental que o parlamento olhe para isso e pressione o executivo aprovando políticas públicas, projetos de lei que incidam sobre as políticas públicas.
A professora Bebel, uma das deputadas que apoiaram a iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, acredita que a iniciativa será de grande importância para tratar de questões relativas à mulher. A questão referente à lei da Maria da Penha, né? Eu acho que ela é muito pouco utilizada. Com 13 anos ainda a gente vê o alto índice, né, de a violência sobre a mulher. Uma outra questão também que eu acredito ela seja muito importante é a questão da violência da mulher e o feminicídio. Também tem que ser usado, que é uma lei tratada como crime hediondo. A Assembleia Legislativa lançou um comitê para a prevenção de homicídios na adolescência. Uma iniciativa da deputada Marina Elô, da Rede. A parceria é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Alesp e do Unicef. O Comitê Paulista para a Prevenção de Homicídios na Adolescência tem como principal objetivo diminuir os casos no Estado de São Paulo. Hoje é um dia bem histórico aqui para casa, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que pela primeira vez a gente inaugura um comitê interinstitucional entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Governo do Estado e a Unicef em prol de um tema, que é a prevenção de homicídios dos adolescentes no estado de São Paulo. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, criado pelo DataSUS, o estado de São Paulo tem reduzido a taxa de homicídios da população em geral, mas não dos adolescentes. A taxa por 100 mil habitantes, no período de 2008 a 2017, aumentou 2% entre a faixa etária de 15 a 19 anos. Nesses quase 10 anos, mais de 6.800 adolescentes foram assassinados. Para a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que participou da mesa, a população negra é a que mais morre. Primeiramente, eu quero cumprimentar a deputada estadual Marina Elô pela iniciativa e também dizer para ela que eu estou muito grata de ter sido convidada por ela. Ela foi ao meu gabinete me convidar para fazer parte desse comitê. É uma preocupação muito importante porque a gente sabe que, principalmente a população negra, os jovens negros, na sua maioria, é que estão dentro desse resultado. O secretário de Justiça e presidente da Fundação Casa explica quais trabalhos serão feitos para tentar acabar com os casos de homicídios em adolescentes. Estamos agora engajados aqui com a Assembleia Legislativa nesse projeto, nesse comitê de enfrentamento à letalidade, no caso dos jovens, dos adolescentes, porque realmente é uma política que nós temos que identificar as causas, por que temos esses números, e pouco importa, eu estava dizendo há pouco, se são 1.000, se são 200, se são 100, se é 1, de qualquer maneira o Estado tem que trabalhar para evitar que essa situação subsista. Se a gente se unir, se a gente conseguir analisar a situação a fundo, entender o que está acontecendo entre os adolescentes e elaborar políticas que previnam os homicídios entre essa população que é mais vulnerável e que ao mesmo tempo é prioridade prevista na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, a gente vai conseguir reverter essa situação. Os números não param de crescer. Apenas contra mulheres, em 2018, foram 4.254 homicídios dolosos e 1.173 registros de feminicídios, segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um dos principais motivos é o parceiro não aceitar o fim do relacionamento. As agressões envolvem mulheres de todas as classes sociais e, na maioria das vezes, o criminoso é o próprio companheiro. No estado de São Paulo, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 2 dias e meio. E nem todos os casos são notificados. O caminho para as mulheres que sofrem esse tipo de violência é registrar boletim de ocorrência denunciando o crime nas delegacias especializadas, como essa aqui, a primeira delegacia da mulher de São Paulo. Hoje são 9 na capital e 124 no interior do estado. Também dá para fazer a denúncia pelo número 180, que é o da Central de Atendimento à Mulher, que é um serviço da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A denúncia é anônima e gratuita e disponível 24 horas em todo o país. Também aumentam a cada dia os casos de abusos contra menores. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, como assédio, pornografia infantil, exploração sexual e estupros. 58.037 contra crianças e 83.068 contra adolescentes.
O maior número de casos de estupro infantil é registrado entre crianças de 1 a 5 anos de idade. Essa avó de uma criança, hoje com 11 anos, foi testemunha da violência cometida pelo próprio pai de sua neta. Eu percebi aquilo que eu nunca queria. Quando eu vi, eu entrei em choque. Após a confirmação feita pela criança, a avó conversou com a filha e resolveram denunciar o caso. A delegada não quis aceitar meu depoimento. Ela falou assim, a avó pode estar inventando. Aí ela falou para minha filha, eu não quero ouvir sua mãe, eu quero ouvir você. Aí, você e a criança. A criança contou tudo. Aquilo que eu nem sabia, eu vi pouca coisa. O que eu não sabia, a criança contou tudo. Mesmo diante das evidências, o agressor ainda levou 1 ano para ser ouvido e continua em liberdade. Está proibido de ter contato com a família. A criança está em tratamento psicológico, tem dificuldades na escola e quadros de agressividade. Um dia ela está triste, calada, outro dia está alegre. Então são coisas assim que, como a psicóloga falou, isso não é nem metade do que vocês vão sofrer com ela. É uma coisa muito séria, ninguém gostaria de estar passando por isso. Outro problema, segundo as autoridades, são os altos índices de violência contra a população idosa. Dados colhidos por meio do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos revelam que em 2017 foram 33 mil denúncias de abusos contra pessoas acima de 60 anos. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra idosos no Brasil e em São Paulo não é diferente. Com frequência, muitos são agredidos dentro de suas próprias casas. Para estimular ações efetivas no combate aos vários tipos de violência e abusos, principalmente em casa e na família, um projeto da deputada Damares Moura quer criar o Dia de Conscientização Quebrando o Silêncio. A intenção é aumentar o número de denúncias desses casos dentro do estado de São Paulo. As vítimas resistem em denunciar por diversas razões. Uma delas é dependência econômica, emocional e social, não é? E tantas outras. Portanto, o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio, ele veio exatamente para promover uma campanha que já existe no mundo, especialmente na América do Sul, há mais de 15 anos. Embora seja uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma campanha religiosa, é tão somente de utilidade pública, e outros estados já deram visibilidade a essa campanha por meio de projetos de lei, e nós daremos agora no estado de São Paulo, instituindo o dia para ações, escolas de paz, passeatas, distribuição de um material extraordinário que eles editam a cada ano. Neste ano vamos falar de abuso infantil, não é? E, portanto, essa campanha chega num momento em que a violência doméstica e familiar alcança números exponenciais. Estamos falando de um problema de saúde pública e nós temos que nos juntar todos, não é? Governo, sociedade civil organizada, para estimularmos a vítima a contar para alguém, a denunciar a autoridade policial para que medidas sejam tomadas e haja cessação daquela conduta e retirar aquela vítima de um ciclo que pode levá-la à morte. Somente com políticas públicas, o país pode mudar o cenário da violência. E em meio a um cenário com números assustadores, uma boa notícia. O Brasil registrou queda de 22% no número de mortes violentas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Foram registrados 21.289 assassinatos contra 27.371 em 2018. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa TV em Revista. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira é afrodescendente. A atual situação social na África foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. O evento reuniu diversas lideranças africanas e brasileiras, com o objetivo de discutir ações que aproximem os países através de um intercâmbio econômico, social e cultural. A África está aqui no Brasil e nós estamos unindo todos os continentes africanos, ou, aliás, todo o país africano que vive aqui no Brasil, ou trabalha como consulado da África do Sul, consulado do Angola, e todos missão consular, agrega com outras organizações
não governamental como o Centro Cultural Africano, Afrochemba, todos que trabalham por África, unir em busca de essas pontes entre o Brasil e África para cada vez mais perto. O Dia da África é comemorado no dia 25 de maio desde 1963. A data celebra o movimento de caráter libertador que deu origem à Organização da Unidade Africana. O evento é comemorado em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. 4.000 milhas náuticas separam a cidade do Cabo, na África do Sul, e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Apesar do oceano de distância que separa o Brasil do continente africano, muitas são as similaridades entre os dois, a começar pelo fato de que 54% da população brasileira é afrodescendente. O mais importante nesse dia é o que a gente leva para que as pessoas possam tirar da mente delas que a África é um continente pobre, né? Muito pelo contrário, a África tem países nele que existem, hoje tem mais de 11 cidades inteligentes, é um continente que tem mais acordos livres de comércio do que qualquer outro continente. O Egito, por exemplo, é um país que tem mais de 72 acordos comerciais de livre comércio. Então, a África do Sul, por exemplo, faz um excelente vinho. Eu nunca bebi porque eu não posso, mas deve ser bom. Uma solenidade aqui no Parlamento Paulista prestou homenagem aos paulistas que mantêm vivos os ideais da Revolução Constitucionalista de 1932. Era julho de 1932, quando 2 exércitos entraram em combate no Brasil. De um lado, as tropas federais, de outro, soldados paulistas que lutavam pela derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o país. Os combates em todo o estado de São Paulo duraram quase 3 meses e mataram pelo menos 830 homens, o dobro de brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. O movimento constitucionalista, falando de forma mais abrangente, ela tem de suma importância não só por conta de ter conseguido vários direitos populares, cláusulas sociais para a população, mas, sobretudo, o espírito de irmandade, os princípios coletivos de convivência, né? Então, foi a primeira vez na história em que a população pleiteou unida por seus direitos. Antes não víamos isso. Hoje, um dos monumentos mais emblemáticos de São Paulo faz referência à Revolução Constitucionalista de 32. O obelisco do Ibirapuera mantém viva a memória dos que lutaram naquela época. Lá estão sepultados os corpos de Euclides Miragaia, Mário Martins, Antônio de Camargo e Drauzio Marcondes. O MMDC, principal movimento na Guerra Paulista. 87 anos depois, a poucos metros do obelisco, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu uma solenidade para homenagear os paulistas que preservam a memória da Revolução de 32. São Paulo ele pega em armas em 32 para defender a democracia, para defender a Constituição. Então, muito se fala fora do Estado de São Paulo que os paulistas eram golpistas, e justamente era o contrário, os paulistas eram legalistas. Então nós precisamos deixar essa chama viva e explicar aí, não só para o paulista, mas para todo brasileiro, que a Revolução de 32 foi o ideal e é um ideal que permanece vivo aqui em São Paulo. O evento, realizado no plenário Juscelino Kubitschek, contou com a presença de civis e militares, que foram contemplados com a entrega da medalha São Paulo, o direito e a força. Quando nós esquecemos desses que morreram pela dedicação ao nosso país, isso se torna imperdoável e significa que nosso país está cada vez pior. Cultuar a nossa história como datas da Revolução de 32, o nosso passado representa a nossa história e a garantia que teremos um futuro ainda melhor. Nós vamos para mais um intervalo e o TV em Revista volta já. O programa TV em Revista está de volta. Especialistas em mobilidade urbana falaram sobre o tema em um fórum realizado aqui no Legislativo Paulista e destacaram as grandes necessidades para o transporte público em São Paulo.
Um evento aqui na Assembleia Legislativa visa discutir as várias formas de mobilidade urbana para a cidade de São Paulo. O objetivo desse evento é trazer a discussão sobre a melhoria no transporte público e principalmente impedir que hajam retrocessos nas próximas gestões. O transporte público é um dos serviços que mais causam dor de cabeça ao consumidor brasileiro. Porém, de acordo com o levantamento do IDEC, as pessoas reclamam mais sobre os problemas para parentes e amigos do que nos canais oficiais. A gente tem tentado debater quais as questões que a cidade precisa avançar, pensando na mobilidade do futuro, para melhorar a mobilidade pensando nas pessoas. Então, em vez de pensar em obras megalomaníacas, em ferramentas, enfim, carro voador, essas coisas meio futurísticas, pensar em soluções mais práticas, distribuindo espaço viário para os usuários de ônibus, para as bicicletas, para o pedestre, para os espaços de convivência e tornar uma cidade mais saudável para se viver, com menos emissão de poluentes e mais eficiente também. Agora, qual que é a fórmula para criar essa cidade mais saudável? Precisa mudar um pouco o paradigma do pensamento de trânsito na cidade. É muito voltado para o carro hoje, muito voltado para o transporte individual, que ocupa espaço, que é caro e poluente, e começar em soluções desde as mais baratas, como faixas exclusivas e ciclofaixas, até as mais pesadas, como os corredores de ônibus e transporte por trilhos, que é para dar uma eficiência maior para o transporte, e com isso, no térreo da cidade, liberar espaço para atividades de convivência. O evento também abordou as novas tecnologias em inovação e mobilidade. O trabalho de inovação e mobilidade urbana é tentar trazer tecnologia e processos que embasam essa tecnologia para melhorar a eficiência do transporte público, entre outras questões de regulação, Hoje a gente vê que a mobilidade urbana está mudando bastante. Você vê várias startups com patinetes, com bicicletas, e você tem hoje em dia uma quantidade de dados muito maior do que você tinha anteriormente e que permite você usar isso com tecnologia, os dados. A tecnologia pode, inclusive, ajudar os atores a conversar, setor público e sociedade, para você conseguir fazer uma regulação melhor e daí você provocar inovação, a melhor eficiência da mobilidade urbana. Sem esquecer que o mais importante é a gente conseguir dar eficiência ao transporte público. Agora, dentro das vias de transporte público, como a tecnologia anda junto dos meios de transporte público para gerar mais mobilidade no município? A principal questão do transporte público é a geração de dados, A gente tem, todas as cidades têm seu sistema de ônibus, as pessoas andam de ônibus, mas muitas vezes não se sabe como essas pessoas estão andando, de onde elas estão indo. Então aí você tem um horário com ônibus muito cheio, algumas vias com ônibus muito cheio, outra com ônibus mais vazio. A gente tem que usar a tecnologia para analisar os dados, é o que a gente chama de fazer uma política pública baseada em evidência. Pegar os dados desse deslocamento dessas pessoas, usar inteligência para analisar esses dados e assim você fazer um planejamento e uma operação mais eficiente do transporte público. A Assembleia Legislativa de São Paulo comemorou o aniversário do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado. O IPT tem mais de um século de história. O evento foi proposto pela deputada Beth Saão, do PT. São 120 anos de história de um instituto que caminhou desde então lado a lado do crescimento de São Paulo e ajudou no desenvolvimento da maior cidade do país. O IPT foi criado para fazer com que uma cidade que foi construída entre rios, vários rios aqui na cidade de São Paulo, pudesse nas suas planícies, pudesse nas suas vias, pudessem para o seu crescimento vertical ter condições. O IPT surge como um instituto de infraestrutura para permitir o crescimento de uma cidade. Hoje o IPT atua com 12 centros tecnológicos de forma multidisciplinar em diversos segmentos da pesquisa, na área de energia, transporte, meio ambiente, construção civil. É um trabalho focado no desenvolvimento da sociedade. A solenidade aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek, na Lesp, e foi proposta pela deputada Beth Saão, do PT. O IPT está sempre sendo chamado para fazer as suas ações, as suas descobertas, o seu desenvolvimento de novas tecnologias, de inovações tecnológicas. Isso é muito importante, em várias áreas, desde a área petrolífera, passando pela construção civil, passando pelo asfaltamento. O IPT tem contribuições enormes para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país ao longo desses 120 anos. E a gente não só quer fazer a homenagem, mas também daqui
nós temos sempre a preocupação de preservar o IPT pela sua soberania, pela sua autonomia, pela sua independência, né, de produção, de busca de conhecimento, de busca de novas tecnologias, e que esse instituto possa sempre se manter sob as asas do Estado. Isso para nós é muito importante. É por isso que a gente faz também esta sessão, para chamar a atenção de todos, para dizer do significado que ele tem para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento e para que esse grande centro de excelência possa ser preservado. É uma honra enorme estarmos comemorando aqui os 120 anos do IPT, inclusive agradecendo aqui ao Parlamento, à Casa de Leis, porque foram os deputados que em 1975 criaram a lei que instituiu o IPT como uma empresa do Estado de São Paulo. Então, para nós é um orgulho enorme estar aqui com os parlamentares da Assembleia Legislativa, receber essa homenagem, que eu acho que é uma homenagem, acima de tudo, para o povo de São Paulo. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo participaram da solenidade. O presidente do sindicato diz que é preciso comemorar a data, mas, acima de tudo, lutar pela preservação de investimentos nas pesquisas do país. Temos muito que comemorar, esperamos aí que o IPT possa sobreviver por mais 120 anos, né? Mas não podemos esquecer que um Estado, um país sem desenvolvimento tecnológico, ele não é soberano. E nós gostaríamos de deixar registrado aqui que essa forma de protesto velada, né, é em defesa desse sistema público de pesquisa. Uma defesa, aliás, que é de toda a categoria, até porque para 2019 o IPT estabelece como meta ampliar o leque de atuação. A sociedade hoje tem desafios de biotecnologia, o IPT tem um dos principais centros de biotecnologia das Américas, 2 prêmios Nobel. São responsáveis por fazer parte de um comitê científico dessa área, 2 prêmios Nobel. Também a área de materiais avançados, o mundo precisa de novos materiais, olha o seu smartphone, olha tudo que a gente tem, os novos materiais são fundamentais. Então o IPT se especializou em desenvolvimento de grafeno, materiais para bateria, são novos desafios da sociedade. Um outro desafio é a energia, a gente vai precisar de cada vez mais energia descentralizada, descarbonetada e digitalizada. O IPT tem se especializado nessa área. O programa TV em Revista chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau.